o Palmeiras, né, voltou a não vencer. E eu acho, a pior sequência do Palmeiras aí nos últimos anos. Eu nem digo na temporada. Porque a gente sempre falou muito da regularidade desse Palmeiras, Flávio Prado. Da regularidade, como era um time difícil de perder, como era um time que mesmo quando jogava mal, ganhava. Esse Palmeiras do Abel Ferreira. E agora, como o Mauro lembrou, que eu também vou querer escutar o Mauro sobre essa situação, são 8 jogos. Os últimos 8 jogos, só uma vitória. E essa vitória foi contra o Bolívar em casa. Que a gente sabe, os times bolivianos, muitas vezes, eles jogam muito bem em casa, tem o fator altitude, mas fora de casa não são uma grande ameaça. Realmente, é para começar a se questionar essa fase do Palmeiras? Porque o Palmeiras tem aí 8 jogos e só uma vitória, Flávio. Olha, Pilhado, a bola do Palmeiras está curta, né? O time não está jogando bem, não. O time demonstra, inclusive, uma queda física bem acentuada. Ontem nem tanto. Ontem até que no segundo tempo o time jogou um pouquinho melhor. Mas o time tem demonstrado uma condição física abaixo do normal, abaixo do seu trivial. É uma fase bem ruim, né? Nunca houve isso no Palmeiras, desde que esse treinador assumiu. E realmente é um momento complicado. Vamos ver como é que ele vai fazer para se virar, para sair disso. Porque realmente é um momento bem difícil do time do Palmeiras. O Palmeiras nunca chegou nesse estágio com essa comissão técnica. Então agora é o momento da gente ver como é que vai reagir, como é que vai ser a reação. Não há antecedentes para a gente tomar por base. Teve um momento que o time caiu, depois deu a volta por cima. Não, o time do Palmeiras, desde que o Abel Ferreira assumiu, ele manteve uma certa regularidade. Ora jogando bem, ora nem tanto e tal, mas manteve uma certa regularidade. E agora não, agora dá uma barrigada grande que eu não vi até agora acontecer. Ontem até poderia ter vencido o jogo, com um pouquinho de sorte, né? Mas, de qualquer maneira, está muito abaixo daquilo que se esperava, está muito atrás do líder Botafogo, jogando menos bola do que o Botafogo. Então, realmente, não dá pra gente, não sei se... Vamos ver se o time consegue reagir. É um momento inédito, né, do Palmeiras com o Abel Ferreira no comando. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Tem que reagir logo, né? Tem o jogo com o Atlético Mineiro, que também está muito mal. Saiu da Copa do Brasil. E aí, o Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil que ele tenha... Ele pode até reagir, mas não sei se vai chegar no Botafogo. E aí sobra a Libertadores. Então, esse jogo contra o Atlético Mineiro vai ser complicado. E um Palmeiras sem ganhar nada, e não me venham falar que ele ganhou o Campeonato Paulista, né? Supercopa, então isso aí é café com leite. O nível do Palmeiras demanda alguma coisa maior. Então, realmente é um momento diferente no Palmeiras que a gente não está acostumado a ver. Agora, Mauro, né, a gente falou sobre essa situação, né, do Palmeiras. E o Abel Ferreira, ele deu uma declaração ontem que está repercutindo bastante, onde ele, não é que ele se compara também para não ser maldoso, mas ele cita até o Guardiola, né? Quando ele é perguntado se está preparado, ele fala que ele está preparado para treinar as melhores equipes do mundo. E aí ele diz, e outra coisa, dos melhores do mundo aí, o único que nunca foi demitido foi o Guardiola. E aí depois que ele fala, eu também. É uma declaração... O Klopp também não, né? Ele estava no Mainz, do Mainz ele foi para o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund foi para o Liverpool, não me lembro de ter sido demitido. O Klopp também não? Eu me lembro, não. Agora, foi uma declaração que gera, não é nem polêmica, mas gera um debate. Que ele diz, eu estou entre os melhores do mundo e eu também nunca fui demitido e eu estou preparado para treinar as melhores equipes do mundo. Cuiabá nunca foi rebaixado. O que? Cuiabá nunca foi rebaixado. O que nem falar? Por isso está entre os melhores times do Brasil. É uma boa equipe até. Nada que falar. Não, mas então falar dessa fase do Palmeiras, o que você acha? Pode sim ser uma certa, não decadência, mas pode entrar numa curva de queda. Esse Palmeiras do Abel Ferreira. Não está na curva, está na reta, em queda livre. O Palmeiras está muito mal. É porque ganhou o Brasileiro do ano passado. Não, estou falando desse agora, momento, essa não do recorte histórico. O momento é muito ruim, mas acho que isso era uma coisa mais ou menos previsível. O clube fez uma opção por não contratar, assim, não, repito, falo isso aqui desde o começo do ano. Não dá para perder o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que foi o Gustavo Scarpa, e um jogador importante, com convocação, inclusive, Carlos Danilo, dos melhores volantes, jovem, do futebol brasileiro, impunemente. Você tem que buscar jogadores para repor. Aí contrataram o Arthur, mas é outra posição. Aí você vai ter ali, mas arrumou ali com o menino, tem o Zé Rafael que está bem e tal, só que o Zé Rafael é suspenso, se machuca, o menino também pode ter a fase ruim. Você tem que ter elenco. E não dá para sustentar com 2 baixas desse tamanho sem buscar mais ninguém. Eu acho que o Palmeiras errou no seu planejamento.
E o Palmeiras já contratou jogadores, eu falei que semana passada, vou repetir, 23 milhões aproximadamente de dólares em Atuesta, que está machucado, que nunca se justificou. Flaco Lopes, que ontem jogou, mas que é um jogador mais caro da história do clube, que também não conseguiu vingar até hoje. Acho também que falta ao rapaz talvez um pouco de sequência. Ele entra no final do jogo, entra um jogo ou outro. Nunca teve sequência de jogos esse atacante argentino. E o Tabata, que já foi cedido lá para um time do Catar, emprestado, né? Então os três custaram uma bela grana. Não esquece do Merentiel. Fora Merentiel, fora Navarro, que foi embora, esses mais baratinhos aí. Só esses três custaram essa grana. São 3 contratações que vieram do futebol internacional. Eu acho que o mercado não foi bom. O Palmeiras, acho que ele confiou demais que aquela base seria o bastante. Bastante para ganhar o Paulista, para ganhar aquele jogo lá da Supercopa, um jogo só. Mas agora que é a hora da verdade. O Flamengo sente, mesmo com o elenco que tem. A gente vai falar daqui a pouco do Fla-Flu, mas o Flamengo sentiu ontem. Vários jogadores, vários desfalques. Quando você tem um elenco forte, mas vários estão fora, você começa a perder as suas opções. As opções vão diminuindo. Então o Palmeiras deveria, pelo seu potencial econômico, né, que é muito bom em relação a praticamente todos os seus rivais, a maioria deles, acho que deveria ter ido ao mercado e se reforçado mais. Acho que está sentindo por isso também, né? E talvez a fórmula, né, um modelo de jogo, já mais conhecido dos adversários, uma queda técnica de um outro jogador. O time, outra coisa que a gente tem dito desde o começo do ano, o Palmeiras desse ano, desde o Campeonato Paulista, ele permite muito mais finalizações dos adversários do que o time do ano passado. A defesa não é tão sólida, o time não é tão consistente. Então isso resulta nisso. Em 8 jogos, são 4 derrotas, 3 empates, contando de ontem com o Internacional. Aliás, a torcida do Inter está louca para mandar o Mano Menezes embora, né? Muitos protestos dos colorados contra o futebol que o Inter vem apresentando. E uma vitória que foi sobre o Bolívar na Copa Libertadores. No futebol brasileiro, se você tirar o jogo internacional, que foi isso do Bolívar, são 7 jogos sem vencer. Se contar só os jogos nacionais aqui, competições nacionais, Copa do Brasil, o Brasileirão, são 7 jogos sem vencer. Muita coisa para o elenco do Palmeiras, atual campeão brasileiro e com o potencial que tem. Mas eu acho que é tudo um grande pacote. Agora, não é inédito, né, gente? Em 2021, o Palmeiras passou por um momento muito ruim também. Ele perdeu tudo que disputou, ficou 18 pontos atrás do líder e do campeão, que foi o Atlético Mineiro, mas ganhou a Libertadores. Passou aos trancos e barrancos pelo Atlético, um gol fora, que é um critério que nem existe mais, Hulk perdendo o pênalti aqui em São Paulo, aquela coisa toda, e ganhou lá com o gol do Davidson na Libertadores. Então, isso foi meio que esquecido, mas houve um momento muito ruim em 2021. Entendeu? Acho que pior do que esse, porque naquele ano ele perdeu Supercopa, Recopa, Paulista, e ficou atrás do Copa do Brasil, eliminado pelo CRB em casa, na primeira participação, ganhou lá e perdeu aqui, e perdeu nos pênaltis, saiu para o CRB, que é da 2ª divisão, e é uma campanha que ele nunca disputou o título. O Atlético abriu vantagem, o Palmeiras não brigou ali pelo título naquele ano, 2021. Então, acho que houve um momento difícil, o time reagiu. Ganhou a Libertadores, teve uma temporada depois muito boa, ganhando o Brasileiro no ano seguinte, 2022. Então, eu acho que isso acontece, é do jogo. Agora, me parece que é preciso que o Palmeiras tenha um pouco mais de volúpia no mercado, né? Buscar jogadores de bom nível para compor o seu elenco. As 2 baixas são muito, muito pesadas, né? 2 jogadores muito importantes que foram embora e acho que não dá para perder jogadores assim impunemente. Claro que não é só por isso, mas acho que explica um pouco aí o momento difícil do Palmeiras. Eu vou mostrar aqui esse discurso para passar para o Zé, para perguntar se passa uma ideia de arrogância do Abel Ferreira. E aí eu vou ter que escutar o Flávio Prado, que ele sempre fala dessa situação, do que o Abel fala nas coletivas, da postura do Abel. E aí eu vou botar aqui essa declaração que a gente lembrou e depois ainda tem uma cutucada do Abel Ferreira no São Paulo. O Abel Ferreira fala aí sobre a conquista da vaga do São Paulo, mas ele ainda deu uma cutucada no São Paulo depois. Vamos ver primeiro essa declaração aí de que ele está preparado para treinar as melhores equipes do mundo. E ele ali se compara ao Guardiola num determinado momento. Vamos escutar. Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. É o que eu penso. Estou preparado. Aperfeiçoar o meu inglês, que está mais ou menos. Depois de vir aqui, onde a média dos treinadores é de 3 meses, estar aqui há 3 anos, ganhar juntamente com o Palmeiras o que ganhei, estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. E como fazem também os melhores treinadores do mundo, acho que o único que ainda não foi despedido foi o Guardiola, porque acho que todos os outros já levaram... E eu, esqueci. Portanto, quando chegar a minha vez também de ser despedido, serei, não há problema absolutamente nenhum. Quando decidi vir para o Brasil, sei muito bem como é que isto funciona, mas muito orgulhoso daquilo que fiz com a minha comissão técnica. Tenho
A minha comissão técnica é extraordinária. Eu fico triste quando vejo entidades com responsabilidade acrescida apontar setas só para um lado, quando no mesmo fim de semana vários treinadores tiveram desabafos, que foi que aconteceu um desabafo que aconteceu num dos diretores no jogo contra o Santos. O Renato Gaúcho também teve um desabafo de forma delicada, não é? Como costuma dizer, com vaselina, não é? De forma delicada, apontou o dedo, o Filipão também, que é de quem eu sou amigo, mas a carta veio só endereçada com nome, não é? Veio com destino. Faz-me refletir só isso. Se calhar sou pequeno demais para estar no futebol brasileiro. Olha aí, ó. Olha aí, é uma declaração forte do Abel Ferreira, né? E que ele deixa claro, estou preparado, tenho que aperfeiçoar meu inglês, já deixando claro que ele pensa num futuro próximo em estar num clube de fora do Brasil. E ele fala, só o Guardiola não foi demitido. Ah, e eu? E o Mauro lembra que o Klopp também não foi. Provavelmente, se a gente for pesquisar bem aí, talvez encontremos um outro aí que não foi demitido. É um pouco de arrogância se comparar a Guardiola. Eu acho que aí não dá. Ele poderia se poupar dessa declaração. Que ele pode treinar qualquer equipe do mundo, a gente só vai saber depois que ele for para lá. Mas ele não pode levar uma coisa que ele tem aqui no futebol brasileiro e que é muito, assim, ele conviveu ali com a turma, esse discurso do nós contra eles, nós contra tudo e contra todos, que ele encarnou bem, né, como treinador do Palmeiras e que o palmeirense gosta, não vai funcionar no futebol europeu. Não sei em Portugal, mas ele falou nas grandes equipes do futebol europeu, isso não vai funcionar lá. Né? Então ele precisa se reciclar nesse aspecto aí. Se ele levar isso aqui do Brasil para lá, vai ser um problema para ele. É ganhador. Treinando o Palmeiras, ele ganhou todos os títulos que disputou. Os principais títulos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Okay. São méritos que ninguém vai tirar dele. É um grande treinador? É um grande treinador. Né? Ele, inclusive, numa declaração ontem, disse que já detectou os problemas do Palmeiras, está em curso essa correção, acredito que ele possa corrigir, porque tem um time na mão, né? Assim, ele pode recuperar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, brasileiro que depois da derrota para o Bahia, que ele disse que não foi justa, teve a derrota para o Botafogo, depois 3 empates, Atlético Paranaense com as reservas, Flamengo e ontem contra o Internacional. Existem esses momentos no calendário do futebol brasileiro para qualquer time, para qualquer equipe. Ele pode recuperar ainda o Palmeiras, principalmente se a diretoria ajudar, e os dirigentes precisam ajudar, dando mais opções para o trabalho dele, né? É um grande treinador, o que ele ganhou ninguém vai tirar dele, sem dúvida alguma. Que bom que ele voltou a dar entrevista, porque também, né, ele não fala coisas que a gente espera, né? Ele sempre vem com uma ou outra que gera debate no dia seguinte, ou depois do jogo, ou no mesmo dia, mas não dá para se comparar a Guardiola de jeito nenhum, né? Ó, eu vou falar uma coisa antes de passar para você, Flávio, que eu sei que você vai querer falar sobre esse assunto. Eu sou fã do Abel. Eu acho que o Abel, eu mesmo falava, a gente brincava muito, chupa pilhado, que eu falava que ele era retranqueiro, aí depois ele mudou forma de jogar, usou várias formas de jogar, foi campeão de tudo. E realmente eu acho que o que esse cara construiu com 44 anos é impressionante. Agora, foi arrogante. Eu acho que a gente precisa falar o que a gente pensa também. Porque se a gente ficar, tudo que a gente for falar, recalque, que falem. Mas se a gente não falar o que a gente pensa aqui no programa, perde a graça. É de uma arrogância, a pose dele na cadeira já é arrogante. Ele tá falando aqui assim, ó. Ele tá aqui assim, ó. Vai, pode perguntar. Manda tudo que eu vou falar. A pose dele na cadeira já é arrogante. Depois ele vem com esse discurso que ele está preparado para assumir as melhores equipes do mundo. Não, ainda não acho. Acho que um dia pode. Agora, quando ele fala de melhores equipes do mundo, ele está falando aí de Real Madrid, ele está falando de Manchester City, ele está falando de Liverpool, ele está falando de Bayern de Munique, ele está falando de gigantes que hoje você ainda tem um mercado de treinadores que estão entre esses grandes clubes. E aí, para completar, ele se compara ali, ele se compara sim ao Guardiola. E aí, me desculpa, Abel Ferreira, eu sou seu fã
e falo isso aqui constantemente. Agora, para chegar no Guardiola, talvez ele tenha que ter 10 vidas. 10 vidas. Falecer, voltar, porque o Guardiola é o melhor treinador da história do futebol. A gente já falou isso aqui algumas vezes. É um cara que desenvolveu métodos de jogo, que comandou vários grandes clubes e foi campeão em todos, inclusive de Champions League. Eu acho que no Bayern de Munique, ele foi no Bayern não, né? Ele foi no Barcelona e agora no Manchester City, da Champions. Da Champions no Bayern não. Agora, é uma situação que o Abel, ele acaba se queimando um pouco. Porque eu sempre falo, na coletiva de imprensa tem que falar, tem que se posicionar, ele tá certo, tem que rebater repórter chato, quando o repórter faz a pergunta que ele não quer, é aquilo, a gente critica, tem que estar preparado para aturar a volta. Eu sou um. Eu sei que quem eu critico, se quiser me atacar, pode, é do jogo. E eu gosto quando o Abel reage. Mas ali foi arrogância. Ali foi arrogância pura num momento ruim para ele. Era um momento ruim para ele. Então o que ele quis dizer? Pode me atacar, que eu sou o todo-poderoso. E aí eu vou discordar, Flávio Prado. E eu queria saber a sua opinião. Você que muitas vezes questiona as posturas do Abel Ferreira, eu acho que você é uma pessoa ideal para falar nessa situação. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Flávio. Bom, antes de mais nada, eu lamento muito a postura da imprensa ontem. Quando eu era repórter, o Vanderlei Nogueira, jamais nós teríamos ido à entrevista coletiva. O máximo que a gente teria feito era deixar o microfone lá e falar o que quiser. O máximo. Muitas vezes a gente simplesmente não apareceu. Não existe esse negócio de eu quero falar agora, amanhã eu não quero e tal. Como se a imprensa fosse serviçal dele. Então, de cara, eu já acho que a postura foi equivocada. Não tinha que ir. Não tinha que ir. Não dá nada o que ele fala, o que ele não fala. Eu já disse, é o cargo que vale, né? Essa cobra foi criada pela imprensa brasileira. Fomos nós que criamos. Fomos nós que consideramos que ele é um gênio, que ele é maravilhoso. O cara é treinador do Braga, do PAOK e do maior time do Brasil, onde é quase impossível não ganhar, e onde o Filipão foi campeão brasileiro com time reserva. Jogando com time reserva. O difícil é não ganhar no Palmeiras. Difícil é não ganhar. Não, mas eu não gosto de desmerecer o que ele construiu. Aí eu acho que você... Aí é com você. Ele conquistou muita coisa no Palmeiras. Aí é com você. Mas a postura dá pra criticar. Técnicos portugueses que vieram aqui, eles ganharam no Flamengo e no Palmeiras. Só. Flamengo e Palmeiras. São os dois maiores times do Brasil, longe. Pagam em dia, tem melhor elenco e tal. Os portugueses que estiveram aqui ganharam no Flamengo e no Palmeiras. O resto... O Atlético Paranaense não foi o português que foi campeão ou não, Mauro? Não foi o português? Não. No Atlético Paranaense que foi campeão da Sul-Americana? Não, o Thiago. Não, foi o Thiago Nunes, né? Thiago Nunes. Ele que ganhou. E lembro sempre que futebol português só fez 2 Copas significativas. Uma foi 3º colocado com o brasileiro Otto Glória e outra 4º colocado com o brasileiro Luiz Felipe Scolari. No mais, e fora outro treinador que foram lá e deitaram e rolaram. Marinho Pérez, que nem treinador era, foi lá, deitou e rolou. O Carlos Alberto Silva foi lá, deitou e rolou. Ou seja, sempre a história foi ao contrário. Agora resolveram endeusar os portugueses, porque José Mourinho, através de um trabalho magnífico da Escola de Educação Física de Coimbra, né, na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, o professor Manuel Sérgio, desenvolveram algumas situações realmente, né, importantes e que qualquer um com um pouquinho de noção consegue levar adiante. Aí chega no país onde realmente os técnicos ficaram muito tempo atrasados e eles pegam os 2 melhores times do Brasil, onde é difícil não ganhar, repito. E ganham. E aí vira essa febre. Né? Não, português, professor gay e tal, coisa. Não sei se o futebol português tem histórico tão grande para isso. Tem Zé Mourinho. Técnico de Portugal, considero José Mourinho. Esse é fera. Esse é bala. Esse ganhou tudo, em tudo quanto é. Esse sim. O resto, né? Segunda linha, terceira linha, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou ter que te cortar rapidinho pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Flávio Prado falando aí sobre essa situação do Abel Ferreira, a declaração polêmica do Abel Ferreira de ontem. Isso só demonstra o nosso atraso, né? Porque aqui qualquer um olho vira rei, né? Demonstra esse nosso atraso. E também muito porque a gente cria cobra.
É cobra. Um técnico do PAOK... gente, mas às vezes tem que criar também. Eu sei que às vezes vocês falam, mas tá criando. Pô, mas o cara foi campeão. A gente tem que falar do cara, a gente tem que valorizar o cara. Mas aí não é criar cobra. Não valorizar nada. Mas, pô, ele foi campeão no Palmeiras. O cara foi bicampeão seguido da Libertadores, pô. É dificílimo isso. Ele foi campeão no... Sim, tá bom. No Palmeiras. No Palmeiras. E ele é treinador. Quando ele fala de cenário internacional, ele tá pronto mesmo para trabalhar no cenário internacional. No PAOK e no Braga. Não, ele fala dos melhores times do mundo. Talvez ele considere os melhores times do mundo o Braga e o PAOK. Ele não conhece outros, ele não trabalhou em outros. Ué, pode ser que para ele seja isso. Cada um tem o seu maior de acordo com o seu tamanho. Hoje não existe... Só um detalhe, o Alberto Valentim também ganhou, né? Primeiro foi com o Thiago Nunes, foram 2 sul-americanos do Atlético Paranaense. Verdade, eu achava que era do Alberto Valentim. Segundo o Alberto Valentim. Nenhum técnico português ocupa hoje cargo em um dos principais clubes do mundo. Essa é uma discussão que eu já vi, inclusive, o pessoal de Portugal discutindo isso. Ou seja, técnicos espalhados pelo mundo, né? Você pega assim, o Leonardo Jardim foi para o Oriente Médio, aí agora também foi para lá, para a Arábia Saudita, o Luiz Castro. Aqui no Brasil tem vários deles. Jorge Jesus também foi para lá, para a Arábia Saudita. Aí você tem o Paulo Souza na Itália, na Salernitana. Você tem o Paulo Fonseca no Lille. Então você tem, mas assim, nenhum deles ocupa uma posição de maior destaque. Mourinho na Roma. Mourinho na Roma, que, convenhamos, a Roma não é também o top de linha, né? É um time... abaixo dos grandes, né, da Itália. Os grandes são Inter, Milan e Juventus. Roma, Lazio, o próprio Napoli, que é o tal campeão, ficam um pouco ali abaixo, né? O trio pesado são esses 3. O Napoli hoje, até treinar o campeão italiano já seria uma coisa marcante, né? Pela maneira como ganhou o campeonato, o futebol que praticou e tal. Tem o Carvalhal também, que tá... O Carvalhal também... Mas são técnicos de nível médio, então, nível médio. E isso se discute lá. Eu já vi pessoas, colegas jornalistas... Ele tá no céu. Discutindo sobre isso. O futebol português, nós temos técnicos pelo mundo, mas não temos nenhum que seja top de linha, treinando um dos grandes times do futebol mundial. Nem o técnico da seleção, né? Exato. O da seleção, inclusive, é um belga, né? Que é o espanhol, que era da seleção belga, que é o Roberto Martins. Talvez seja o caso de contratar brasileiros, porque aí eles ganham. Pelo menos são protagonistas em Copa. Em Copa eles só conseguiram com o brasileiro. Com o Otto Glória e com o Felipão. Só. Ganharam uma Euro, né? Com o Fernando Santos, que a gente viu o nível de técnico que é. Né? É o cara que tirou o Cristiano Ronaldo para colocar o centroavante lá do Benfica. Chegou lá, quase mataram ele. E aí rapidamente já viram que técnico português não serve nem para a seleção de Portugal. Então, acho que houve uma evolução muito grande assim, isso é uma coisa legal. Hoje Portugal, ele se investiu muito em conhecimento, tudo, eles têm faculdades, tem muitas especializações. Sem dúvida. Coisa que aqui no Brasil a gente ficou parado no tempo, até esse curso da CBF é muito questionável, né? Você pega para ver a grade curricular do curso da CBF, não é assim que você fala, será que isso aqui acrescenta tanto pro cara? Eu fico na dúvida. Aliás, são poucas as disciplinas de jogo, táticas, muita coisa de... Aí tem psicologia, coisas importantes, mas... Acho que me parece, enfim, quando eu olho, me assusta um pouco. Agora, de fato, Portugal, assim, não tem ninguém. Se ele conseguir isso, será um grande feito. Né? Especialmente sendo do Brasil, porque o futebol sul-americano não leva ninguém ao primeiro escalão, salvo uma exceção de exceção. O Luxemburgo foi em 2005 e muito questão também, o empresário conseguiu ali, olha, esse cara tá bombando no Brasil, ele era um ótimo técnico aqui, dominava. Ficou um tempo e não ficou. O Felipão pegou um Chelsea, por quê? A Inglaterra foi eliminada por Portugal de Felipão em 2004 da Eurocopa. Então os ingleses... E ele era campeão do mundo. Ele era campeão do mundo. Então tinha essa coisa recente, né? Ele foi logo depois. Então assim, esse foi o técnico que eliminou a seleção da Inglaterra. Então havia ali um contexto bem específico. Fora isso... Tato Martínez pro Barcelona. Passou pelo Barcelona, Tato Martínez. Também foi rápido. Mas aqui então, na verdade... Os argentinos conseguem. Deve ter pedido. Mas os argentinos conseguem. O Simeone, claro. O Pochettino pega times fortes. De novo, está num time forte. Claro. Tem alguns caras que... A verdade é que houve um processo maravilhoso. O futebol português era de 5ª categoria, 7ª categoria, e subiu alguns degraus importantes com essa filosofia do professor Manuel Sérgio. Esse é um gênio, esse seria espetacular se pudesse, né, colocar os ensinamentos dele de uma forma mais abrangente. E o Mourinho foi um extra-série, mas é o extra-série. O resto é tudo jogador, é tudo treinador mais ou menos, e que com o Jorge Jesus aproveitando muito bem a chance que ele teve no Flamengo, que depois também não ganhou mais nada, ganhou agora uma Supercopa da Turquia, e o Abel Ferreira chegou, pegou um Palmeiras, deu certo, Palmeiras, muito bem. Tem horas que as coisas encaixam. Então, acho que as coisas encaixam. O Luiz Castro fez o time do Botafogo virar uma genialidade. O time do Botafogo não é. Tem horas que as coisas encaixam. Tem horas que as coisas dão certo. Realmente não há nenhum protagonista lá fora. E ele se achar,
Tem um pouco dele e tem um pouco do que as pessoas dizem dele. Eu não pago, essa culpa eu não tenho. Para mim, ele é um treinador iniciante do Braga e do PAOK e que veio para o maior time do Brasil e tinha que ganhar. E ganhou. Conseguiu coisa que os outros não conseguiram? Ok, tá bom. No Palmeiras. Eu quero ver daqui para frente. Se ele conseguir alguma coisa na Europa, o que ele vai fazer? Mas não vem com PAOK e com Braga. E não ganhou nem no PAOK, não. Por enquanto, isso não existe. Nem o Gallardo, o melhor técnico da América nos últimos anos, está com dificuldade para entrar na Europa. Eu estou falando do Gallardo e técnico argentino que tem uma abertura boa lá fora, muito maior do que o brasileiro. E está com dificuldade de entrar. Agora, ele achar que ele pode, está tudo certo. Se o cara disser, eu não sou capaz de nada e tal, aí é outra coisa. E falar de Guardiola aí realmente é o lado humorístico do negócio, né? Não dá. Eles fazem coisas diferentes. Eles não têm nem a mesma profissão. Guardiola e Abel Ferreira são coisas diferentes. Um é o maior treinador da história do futebol, um dos 3 maiores treinadores da história do futebol. E o outro é um iniciante na profissão, onde o Guardiola é o maior de todos. Eles nem fazem, não dá nem para dizer que eles fazem a mesma coisa. São coisas absolutamente diferentes.